Louvado seja Deus para sempre. Meus queridos, meus amados, meus irmãos, eu cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Você que fica pedindo a Deus, Deus fala comigo. Deus me deu um sinal. O sinal é este. Deus tem uma palavra para ti nesta tarde. Eu não estou aqui em vão. Eu não vim perder tempo. Eu não vim estragar tempo da minha vida, não. Eu vim trazer algo de Deus para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, verso de número 4 e verso de número 5. Depois nós vamos ler outros versículos, louvado seja Deus para sempre, como o versículo de 48 até os 50 do mesmo capítulo, louvado seja Deus. Nesta tarde o versículo de número 4 diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Louvado seja Deus para sempre. O verso de número 48 diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda e atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu trouxe um pouco do relato da disputa, da guerra entre filisteus e o povo de Israel. Os filisteus, ele tinha uma arma de guerra, ele tinha um homem poderosíssimo na guerra. Era um homem que foi criado, foi preparado para exclusivamente ser um homem de guerra, um homem matador, um homem cruel, um homem sem sequer um tipo de sentimento por ninguém. Era uma arma na mão que os filisteus tinham, enquanto que o povo de Israel não tinha humanamente ninguém capaz, apesar que o rei Saul era o maior entre eles, mas ficava longe daquele filisteu. Então o que eles prepuseram, o que eles chegaram a um acordo: vamos fazer um duelo, o meu melhor guerreiro contra o teu melhor guerreiro. Lógico, os filisteus estavam na maior vantagem. Por que estava na vantagem? Lógico, a Bíblia vai dizer que este homem, ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que este homem,
Ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Um côvado, naquela época, simbolizava 45 centímetros. Então, se ele tinha 6 côvados e 1 palmo simbolizava 23 centímetros aproximadamente. Então, se nós formos fazer o cálculo dos côvados, de 6 côvados e 1 palmo, nós vamos chegar a uma conclusão que Golias, ele tinha 2,90 metros. A vantagem da altura é muito grande. Imagine um homem de 2,90 metros, como era Golias. Golias era o filisteu. Por isso que os filisteus, eles convidaram o povo de Israel para um duelo. Lógico, os filisteus não eram bestas, tinham uma arma de guerra nas mãos, tinha um homem preparado desde a sua juventude, com 2,90 metros de altura. O homem foi criado para matar, o homem foi criado para ser uma arma. O povo de Israel, quando viram o guerreiro dos filisteus, a Bíblia diz que eles temeram na base. Eles ficaram com medo daquele homem. Aquele homem foi preparado para matar, simplesmente para matar. Foi treinado exclusivamente para matar. Glória a Deus. E quando a Bíblia diz que ele era um guerreiro, um homem guerreiro, segundo a tradição hebraica, nós entendemos que este guerreiro no hebraico era alguém que saía para a guerra de uma só vez. Um guerreiro que foi criado para guerrear até a morte. O duelo que foi proposto foi: o que ficar vivo esse vez, e aquele guerreiro que morrer, nós serviremos ao povo que matar. Os filisteus estavam numa ampla vantagem. Primeiro, tinha uma arma de guerra, um homem preparadíssimo somente para matar. Já o povo de Israel tinha o seu melhor guerreiro. Que era o melhor guerreiro? Talvez entre Saul e seu filho Jonatas. Talvez Saul se sobressaía, porque Saul foi ungido rei. Tinha a unção de Deus na vida, mas Saul perdeu. Saul perdeu a sua unção, então Saul ficou desprotegido. Não tinha um guerreiro capaz, não tinha um homem de coragem para enfrentar um tanque de guerra. Como era tratado Golias? Golias, só para vocês terem uma ideia, meus irmãos. Golias, além de ter 2,90 metros aproximadamente, aqui nos versículos de número 5 diz: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Meus queridos, imagine o que este homem estava vestido. Este homem estava protegido. Este homem tinha um capacete. Este homem tinha uma couraça que prendia ali o seu corpo, o seu tronco. Ele tinha umas abraçadeiras no braço. Ele era todo protegido. Era uma arma de guerra. Apareceu desafiando o melhor guerreiro de Israel. Israel olha para um lado, olha para o outro. Não tinha um capaz. Não tinha um guerreiro com coragem. Lógico. Quem é o doido que vai se meter olhando um homem daquele todo preparado, sem aparecer uma carne, todo blindado?
todo protegido, com a melhor armadura, porque era um homem, foi criado para matar. O homem criado para duelar até a morte. Tudo que ele participou, ele venceu. Todas as lutas, todas as guerras, todas as batalhas, esse homem vencia. Agora ele desafia o povo de Israel. A Bíblia diz que ele todo dia descia o monte e porfiava, desafiava o povo de Israel. Segundo, um ciclo na época equivale a 12 gramas. Agora imagine 5.000 ciclos, só a couraça desse homem. Este homem no peito estava rodeado de aproximadamente 60 quilos. Só a couraça desse homem tinha 60 quilos. Imagine a proteção dos braços, a proteção da cabeça, a proteção das pernas. Este homem metia medo e mete medo. Se houvesse nessa atualidade, mete medo. Todo o povo de Israel com medo. De repente, sucedeu no versículo 48 ao 50 diz: sucedeu que levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi. Davi, meus irmãos, Davi já havia sido ungido rei, só não tinha assumido o reinado, porque Saul ainda estava vivo, ainda estava nativa. Davi ouvia aquelas ameaças de Golias. Ele ia levar mantimentos para os seus irmãos e também levava para o rei, porque naquela época as guerras eram sustentadas por moradores. Não tinha comida suficiente. Quem sustentava os guerreiros, o exército, eram os moradores. Então o pai de Davi sempre mandava comida para os seus filhos que participavam do exército e também levava para o rei como uma forma de agradar o rei. E Davi ia levar comida e de repente Davi escutava aquelas afrontas e voltava para casa. Eu acredito que Davi, quando ia para casa, ele ia conversando demais com Deus, dizendo: Deus, como podes aquele filisteu afrontar o teu exército? E depois Davi volta, novamente escuta as afrontas daquele homem. Chega uma hora que Davi não aguenta mais. Davi chega para o rei e diz: olha, eu vou enfrentar esse filisteu. Eu vou enfrentar esse filisteu, porque eu não suporto mais de ver tanta ameaça deste homem ameaçando o povo de Deus. Os outros todos tentaram tirar a força de Davi, lógico. Davi, um menino, de uma estatura um pouco baixa assim ainda, era jovem. Perto de Golias, Golias praticamente dava 2 de Davi. Mas Davi, quando olhou ele, não temeu. Os outros temeram. Davi não. Davi não ficou com medo, não. Sabe por quê? Porque quem tem Deus na vida não tem medo. Quem tem Deus na vida, quem anda bem com Deus, quem está bem com Deus, quem Deus está nele e ele está em Deus, não tem medo. Davi não temeu. Davi chega para o rei e diz: rei, está precisando de um caba bom? Está aqui. Está precisando de um cara de coragem? Está aqui. Está precisando de um homem corajoso? Está aqui, meu rei. Rapaz, tu não faz isso. Faço. Vou matar ele igual eu fiz com o leão, igual eu fiz com o urso. Imagine Davi discursando que matou o urso, que matou o leão, carregando na jumba e acabando com o leão. Imagine o povo sorrindo. Imagine a gargalhada do exército sorrindo de um menino afoito, de um menino cheio de coragem, cheio de ousadia. Eu sei que muitos riram dele, mas
Mesmo Saul perdendo a graça de Deus, mas Saul deu coragem para Davi. Davi não podia enfrentar Golias, querendo enfrentar, não podia. Tinha que ter a ordem do rei. Por quê? Por que, pregador? Que Davi não foi logo lá matar o gigante? É porque tinha que ter a autorização do rei. O rei autorizou Davi e disse: veste as minhas armaduras, porque você não pode ser armadura. Vai lá enfrentar. Deu coragem para Davi. Davi, quando vestiu a armadura, que Davi foi andar, não conseguiu. Primeiro, a armadura era muito pesada para ele na época. Segundo, a armadura de Saul era muito maior do que ele. Então Davi disse: eu não posso lutar com as tuas armas. Eu tenho que lutar com as armas que Deus me deu. A arma que Deus me deu foi isso aqui, ó. Foi essa funda. Foi só isso que Deus me deu. É com ela que eu rejo, eu uso para botar as ovelhas no seu lugarzinho. E Davi vai em direção, cheio da autoridade de Deus, com a ordem, com a bênção do rei. Você pensa que Davi, quando juntou aquelas 5 pedras do ribeiro, segundo eu já ouvi um pregador dizendo que essas 5 pedras tinham seu significado. Davi vai em direção a Golias. Não pensas que foi só chegar lá e pegou a pedra e jogou em Golias e matou, acabou, festa. Não foi isso não, foi guerra. Davi guerreou com Golias. Golias simplesmente usou as armas que ele tinha. E Davi sempre dizendo: o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje Israel saberá que existe Deus no meio dele. Golias olhou o menino. Os filisteus olharam o menino. O povo de Israel olhou o menino. Saul olhou o menino. Só que eles não olharam, não viram quem estava com o menino. Todos estavam cegos. O povo de Israel disperso, incrédulos, sem fé, sem a graça de Deus, ficaram cegos, não enxergaram Deus na vida de Davi. Todo mundo olhou só o menino, mas esse menino estava armado com a maior potência do mundo. Esse menino foi contra os filisteus com a presença de Deus. Deus estava com Davi, a maior arma de todo o mundo e de todo o século. O maior dos maiores estava com Davi. Ninguém chegou, só Davi que olhava. Ninguém viu Deus, só Davi via. E quando eles guerrearam, provavelmente esse gigante, ao aceitar o desafio, começou a peleja. Davi pequenininho, se esquivando, e ele jogando lança, porque ele tinha lança. Golias tinha lança. Golias tinha escudo. Golias tinha espada. Davi tinha Deus. Davi tinha funda. Davi tinha pedra. Olha a arma. Mas a maior arma, a maior potência estava com Davi, que era o nosso Deus, que era o Deus de Israel. E quando eles entram na peleja, Davi olha para Golias. Não existia uma brecha para atingi-lo. Mas nós sabemos muito bem que quando Deus está na frente da batalha, quando o nosso Deus está na frente do negócio, o negócio anda, o negócio vai em frente. Você que está desistindo por qualquer probleminha, qualquer situaçãozinha, já está morrendo, já está caindo, já está blasfemando, já está dizendo que não aguenta mais, já começa a querer desistir da fé, já começa a correr das coisas por causa de um probleminha. Imagine o problemão que Davi estava na frente dele. Imagine, muitos correriam,
Mas Davi não correu, não. Davi enfrentou, lutou com Golias. E de repente Davi pegou só uma pedra. Só uma. Quando Golias vacilou com Davi, Davi lança a mão e tira uma pedra. O certo pregador dizia que a pedra que Davi usou para lançar em Golias chamava-se Deus Forte. E quando Davi, que não errava uma, Davi mira. E quando Davi lança a pedra vai com tanta força que a Bíblia diz que crava na testa de Golias. Aquela pedra passou pelo escudo, furou o escudo. Eu estou dizendo isso porque ele usava escudo, era um escudo grande. Lógico que quando ele percebeu que Davi lança a pedra, ele coloca o escudo. Mas só que quem ia com aquela pedra era o Todo-Poderoso. Quem jogou aquela pedra, eu creio que foi o próprio Deus que lançou em Golias. Aquela pedra atravessa o escudo, atravessa aquela blindagem da testa e crava na testa de Golias. E Golias cai. Naquilo que Golias cai, Davi corre, pega a própria espada daquele guerreiro, a própria espada, e corta a cabeça daquele gigante, dizendo para o povo de Israel que ainda Deus agia pelo povo. E uma coisa muito interessante é que quando Davi mata Golias, o povo de Israel enxerga Deus. O povo de Israel parou de enxergar o menino, parou de enxergar o rapaz, parou de enxergar qualquer homem. Ele enxergou Deus na vida de Davi. E a Bíblia diz que eles guerrearam contra os filisteus e venceram. Meus queridos, meus amados, isso é para mostrar para o povo que Deus não deixa o seu povo só. Mesmo que você esteja passando por dificuldade, mesmo que você esteja enfermo, mesmo que você esteja mesmo muito doente, mesmo que as portas estejam todas fechadas, mesmo que muitos problemas tenham surgido, sabe de uma coisa? Deus não abandona aquele que está com Ele. Deus jamais abandona aquele que está com ele. E ele provou para o povo de Israel que ali não era só um menino, ali tinha Deus com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque aquele que luta com Deus, a vitória é certa. Aquele que luta ao lado de Deus, a vitória é certa. Aquele que anda com Deus, aquele que vive com Deus, aquele que Deus está com ele, aquele que Deus vive com ele, esse não perde batalha, esse vence para mostrar que ele é Deus, ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a vitória foi certa. Glória a Deus. A expansão do reinado de Davi deixa para a próxima oportunidade. Esta é a palavra para o teu coração. Mesmo que se o gigante se levantar, mesmo que o problema seja do tamanho de Golias, mesmo que a dificuldade esteja maior do que Golias, mesmo que os problemas estejam maior do que esse gigante, mesmo que a confusão dentro da tua casa esteja maior do que Golias, saia de uma coisa: chame Deus, atraia Deus, vive com Deus, bote Deus e vai à luta, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarda, que Deus nos use mais para te abençoar através da santa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você que me ouviu quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Se você estiver aceitando Jesus na sua casa, apresente-se a uma igreja mais próxima e diga: eu aceitei Jesus, em uma oração feita pelo irmão que pregava na rua. Te apresenta ao líder, ao pastor da igreja, e se congregue para você ver quem é Deus na sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus. O Senhor me trazia até aqui nesta hora, nesta tarde, para ministrar a tua palavra, falar um pouco sobre a tua ação na vida de Davi e também a ação sua na vida de Golias, para mostrar que o Senhor é Deus e não há outro.
Pai querido, nesta tarde, abençoe a todos que me ouviram, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Escreve o seu nome no livro da vida, para que quando o Senhor voltar, ele seja chamado pelos seus nomes. Assim eu oro, Pai, te pedindo a tua bênção sobre este povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Que Deus